Olá, pessoal. Estamos aqui com mais uma edição do Sou SAF em Campo. Estou aqui com o João, com o Fernando, para a gente falar um pouquinho aí da rodada do final de semana que passou, mas principalmente aí do Campeonato Brasileiro que começa amanhã, né? Normalmente a gente demorava um pouquinho mais para falar de Brasileirão, mas dessa vez ainda em janeiro a gente já tem a primeira rodada. Como é que você está aí, João? Como é que você está, Fernando? Fala, Danilo, tudo bem? Hoje estou aqui com camisa do Giants, seguindo aquele meu estilo, o que eu falei para vocês que eu ia ver com uma camisa diferente. É um clube da NFL, né? Futebol americano, lá de Nova York. E é o curioso desse clube é que ele usa o MetLife Stadium, que será palco do jogo do Brasil na Copa do Mundo, né? Esse estádio que fica em Nova Jersey. Bom, falar um pouco da rodada, né? Nós temos aí o São Paulo, né? Que teve dupla derrota, que é uma coisa que não acontece sempre, né? Foi derrotado pelo Palmeiras no Clássico e foi derrotado na Copinha pelo Cruzeiro, né? A situação do São Paulo me parece bem complicada, né? Em termos aí de classificação e até mesmo de rebaixamento. Houve ali as discussões com o técnico. O técnico falou umas coisas, o presidente atual, né? Que não é mais interino, né? Teve a renúncia do Casares, todo mundo deve estar sabendo já. O Casares não foi no mesmo estilo do presidente do Corinthians, né, Augusto Melo, porque pelo Estatuto do São Paulo, né, se ele fosse impeachmentado, ele perderia vários direitos políticos, e no caso ele renunciou e mantém os direitos políticos, né, questões de estatutos antigos, né, e defasados de clubes de futebol. Tem também a vitória do Fluminense sobre o Flamengo, que eu achei interessante. O Flamengo aí também está meio complicado no Carioca. E dos lados de Minas, né? Tirando a vitória do Cruzeiro aí, que foi campeão da Copinha, né? Bicampeão, que não é fácil, né? No estádio ali contra um paulista, né? O Cruzeiro não vai bem também no Campeonato Mineiro, né? Inclusive o Tite lá já está muito criticado, né? No comando do Cruzeiro, né? E também o pessoal fala muito aí do Gerson, que ainda não entrou em campo, mesmo tendo sido a maior contratação do futebol brasileiro aí, da história do futebol brasileiro, né? E vamos ver aí, o Brasileirão tá para começar, né? Os clubes vão ter que se virar, né? Muitos jogos, né? Então há aquela questão, né? Que eu sempre discuto, né? Não sei se está certo ou errado. Alguns falam que porque aumentou a intensidade, mas na Europa se joga de meio de semana e fim de semana também, né? Existem os mesmos campeonatos que aqui praticamente. E a Copa do Mundo também ocorrerá e terá paralisação lá. Mas por aqui a gente tem essa questão de que o jogador não pode jogar todo jogo, etc., né? Tirando aqui, o eterno aí Jorge Jesus, né? Que no Flamengo adotava a política de clube europeu, que joga de meio de semana e de fim de semana e joga com o time titular ali. Mas o Brasileirão vem com esses desafios. Aproveitando para falar de Brasileirão, queria também perguntar para vocês aí sobre o que vocês acharam aí da criação pela CBF, né? De 76, se eu não me engano, 76 árbitros de futebol profissionais, né? Que agora a CBF criou. Esses árbitros terão um contrato, né? Válido até o final do ano. 72 árbitros profissionais, né? Terão um contrato até o final do ano, né? Serão aí profissionais árbitros, né? Não terão outros empregos, não estarão ali disponíveis somente para as partidas, ganhando um valor por partida, não. Agora será um contratado, né? Aí o Dr. Fran pode falar aí das questões, né? Criando uma nova profissão aí, né? O árbitro profissional. E inclusive vai ter até rebaixamento, né? Segundo notícias da CBF, para os árbitros que forem mal. Você já que isso vai ser uma boa ou não? Esses árbitros profissionais começam a partir de março aí a atuar no Campeonato Brasileiro. Fala aí, Fernando. E aí, pessoal, Danilo, João, todo mundo aí que nos acompanha. Uma alegria estar aqui de novo, novamente com vocês. E vamos lá. Quando a gente começou aqui, teve um momento que eu pensei, nossa, eu acho que vai chegar um momento que a gente não vai ter muito o que falar, mas o futebol
é incrível, né? Toda hora tem um assunto violento explodindo, e isso não é só dentro das quatro linhas, né? Então, a gente tem muita coisa para falar. E começo de rodada, de campeonato, e tem essa novidade aí que o Dr. João trouxe para a gente, que é a questão da profissionalização, né, dos árbitros. Isso a gente chegou a comentar, não foi, Danilo, dessa questão? Se eu não me engano, em um dos programas a gente chegou a falar realmente disso. Sim. E só que agora a CBF, né, ela realmente mostrou para a gente como é que vai funcionar, né? Aquela questão de 40 assistentes, 20 árbitros, acho que são os 12 ali que vão trabalhar para ficar no VAR, aquela coisa toda, e o pessoal vai trocando dependendo da rodada. A ideia é que eles cuidem de mais ou menos aí 380 partidas do principal produto da CBF, né? Eu não sei como que eles vão fazer essa questão dos pagamentos, mas parece que tem bônus, né? Então vai ter aí uma premiação para o pessoal. E uma coisa que a gente sempre bate aqui na tecla, aquela questão da profissionalização do futebol. A gente fala que o gerente, né, tem que ter uma gestão, tem que ter uma administração, tem que ter tudo isso. Legal. Mas a gente não pode deixar nunca de falar da questão do profissionalismo do árbitro, que é quem realmente toma conta ali do espetáculo e é uma peça fundamental para a credibilidade do jogo. E ver aí esse esforço aí que a CBF está fazendo. Sempre que a gente fala de CBF, a gente tem que entender que é tudo tardio, né? Tudo acontece assim, demora para acontecer. Era uma coisa que eles já deveriam ter feito. Mas quando faz, eu realmente fico feliz. Pelo menos andou, caminhou. E a gente viu que isso tem uma aceitação até pelos próprios árbitros, porque pensa, um árbitro fica fora de um jogo, ele para numa quarta de final, entregando um bom trabalho e não entende porque um outro árbitro acabou indo até a final, né? E eu acredito que com isso, com essa profissionalização, vai traçando ali algumas metas, alguns caminhos, e a gente vai começar a se acostumar a ver um trabalho melhor desenvolvido pelos árbitros, e essa questão de também levar o melhor, né? A gente sabe que quem vai para a final, quem vai apitar os jogos mais importantes, serão aqueles que estão entregando um excelente trabalho, independente do nome. Isso eu acredito que vai ajudar bastante. E sempre pensando, né? Tem que validar, tem que dar credibilidade para o nosso produto. Né? A CBF falando, quem que é o produto? É o futebol. Eu vou colocar árbitros ali que estragam a festa, ou um time não tenha condições de comemorar uma vitória por conta de um erro, e hoje a gente vê até com o VAR, né, a gente viu aí erros horríveis ali em 2025. Então, eu fico feliz com isso, eu entendo que isso vai sim profissionalizar. O cara, ele recebendo ali valores acima de 30 mil, né, para apitar um jogo, eu acho que isso vai fazer com que ele se esforce para que ele possa continuar entregando um excelente trabalho e indo buscar as metas, né, profissionais, e até para que ele possa participar de um jogo importante. Não, maravilha. Me parece que o quadro, né, é um quadro com 72 profissionais aí que vão ser contratados pela CBF, né, dentre eles ali a gente tem tanto os árbitros, quanto os bandeirinhas, quanto o pessoal do VAR. Essa distribuição, para ser mais preciso, acho que são 20 árbitros, 40 bandeirinhas e 12, né, o VAR, né, que fica no VAR lá. Exatamente. Eles vão ter remuneração fixa, mas também tem cota por jogo. E eu acho que o mais interessante é que eles têm uma rede de apoio, né, com preparador físico, com fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, que eu acho que também é um ponto ali essencial, né, para trabalhar os aspectos necessários para que eles possam desempenhar bem, né? E vão estar sempre ali passando por avaliações tanto físicas quanto técnicas.
aquilo, né, que a gente já espera que aconteça naturalmente, mas eles estando com maior dedicação e tendo essa rede de apoio, eu entendo que pelo menos a gente pode esperar aí uma boa evolução em relação à qualidade, né, da entrega da arbitragem brasileira. É assim, eu vejo sempre assim, né? Todo profissional, quando ele tem um emprego que, quando se torna uma profissão desejada, as pessoas que nela estão não querem sair. Isso faz com que elas, né, procurem sempre fazer o melhor, né, ter méritos para se manter naquela profissão, né? Então, eu acho isso também bem positivo do ponto de vista da arbitragem brasileira. E quais temos mais aí? Manda a pauta. Eu queria só complementar, né, que a gente falou de alguns jogos aí, mas tivemos outros clássicos, né? A gente teve o Inter ganhando do Grêmio lá no Rio Grande do Sul, o Bahia ganhando do Vitória, me parece que o Náutico goleando o Santa Cruz, né, lá em Pernambuco, então... O que teve aconteceu aí vários em outros Minas, clássicos, né? Danilo? E aí em Minas, o que aconteceu aí? Em Minas teve gente que amoleceu no segundo tempo e a coisa danou-se. Mas o mais importante é que a comemoração do gol do Caio Jorge correu o mundo. Ah Ninguém lá, sabe o resultado do jogo, mas todo mundo viu o primeiro jogador que um copo lançado da arquibancada, ele consegue pegar ele cheio, e ainda bebê. e vem um segundo copo que ele não conseguiria pegar, o outro jogador que vem atrás dá um golpe de taekwondo e acerta o copo em cheio. Então, assim, é a comemoração que rodou o mundo. Se você pesquisar, você vai ver que foi o maior resultado de buscas da internet. Mas o E, que ele bebeu ali? Pela cara dele, hein, meu? Não, você vê que no segundo tempo ele já não jogou mais nada, né? Então você já imagina o que tinha no copo. Vamos Mas falar do Corinthians? podemos começar pelo Corinthians, né? Vamos falar do Corinthians, que as notícias são boas ou não? Bom, o Acho que Corinthians a gente tem a questão do balancete, Fernando. Você viu o É, balancete de novembro que saiu? o Corinthians é uma coisa assim absurda, né? São coisas assim que assustam a gente. Eu vi que o clube ele está empenhado, né, na questão de preparação para o time aí para a estreia no Brasileiro. Salvo engano é contra o Bahia, né? Já. E a gente fica na expectativa. Eu estou bem confiante, né, do campeonato que vai ter aí antes do brasileiro. O Corinthians já vai disputar uma final, né? Que esse campeonato com o Flamengo é a Copa. Como é o nome? Esqueci agora. É a Supercopa. Supercopa. O Corinthians já foi campeão disso, acho que em 90, se eu não me engano, dessa Copa. Aí acho que o Corinthians começou a ganhar bastante, o pessoal parou de jogar. Mas é aquele negócio. A gente nunca. Só fazendo um contraponto aqui. Você pega o São Paulo. O São Paulo começou a andar mal das pernas, começou a ter problema financeiro e o time assim já, o pessoal já está com medo de não existir mais o clube. Por quê? O São Paulino não está acostumado a ver o time dele mal administrado, com dívidas. Então, para um corintiano, Danilo, para um corintiano ver uma notícia dessa, que o Corinthians se aproxima aí de 3 bilhões, né, de déficit, isso para a gente é tranquilo. Isso daí, hoje em dia, eu estou acostumado. Não, tá se aproximando de uma dívida de 3 bilhões, mas vai faturar 3 bilhões, vai dever daqui a pouco 4 bilhões e vai continuar jogando. Porque o corintiano ele já está calejado com essas notícias. Coisas ruins para o Corinthians, a gente já se acostumou, na verdade. Então, agora o que a gente tem que pensar? Como resolve isso? O que a gente sempre fala aqui? Gestão. Nesse esquema de associação, eu não acredito que existe possibilidade de um presidente abrir mão de títulos, abrir mão de novas dívidas, de aumentar a receita do clube, de não pagar os compromissos.
e correndo o risco de ser um presidente que não levanta a taça, né? Não pode ser igual o presidente que a gente viu aí, o penúltimo presidente, que ele falou: eu quero ser conhecido como o presidente que acabou com as dívidas. E ele não fez isso, ele não levantou taça, mas ele aumentou a dívida do clube. Então, enquanto a gente ainda não tiver uma gestão, mesmo que o corintiano está acostumado, que o torcedor sabe que em que pese as dificuldades financeiras, essas coisas todas que a gente vê, o clube vai trazer resultado. Eu não sei como isso acontece. O Corinthians consegue ser campeão, consegue levantar taça, consegue resultados ali dentro de campo, que isso aí extrapola qualquer comentário que a gente faça aqui no Sou SAF. O Corinthians, ele foge à regra. Agora, o que a gente precisa realmente é de um pulso firme, é alguém que realmente fale sobre uma mudança e que trabalhe realmente aí para colocar um ponto final nisso, nesse sangramento, né, que existe lá no clube. Então a ideia é que realmente tem alguém para informar ali que precisamos ter uma gestão profissional, precisamos virar SAF urgente. Bom, pessoal, eu vou fazer um comentário aqui, né, e até para quem nos ouve, nos assiste aí, técnico aí eu vou fazer uma análise rápida aqui do balancete do Corinthians de novembro, né, que serve até para você aí que gosta do assunto e tal, fazer análise quando saiu do seu clube. O Corinthians teve um resultado operacional até outubro de 40 milhões de reais positivos. O que significa os resultados operacional? Significa que as receitas e despesas do ano de 2025, na verdade, com todos os problemas que o Corinthians teve de gestão ali, de troca, né, de impeachment, as receitas e despesas deram um caixa positivo de 40 milhões em novembro, sem contar ainda a Copa do Brasil, né, que é em dezembro, onde o Corinthians tem a premiação, que é uma premiação considerável da Copa do Brasil, tá? O que pega no balanço do Corinthians é que, quando, nos termos contábeis aqui, eu vou tentar resumir, você precisa amortizar, né? Ou seja, diminuir os seus ativos, fazer a amortização gradual dos seus ativos todo ano, e disso você tira do resultado, né? Isso é uma questão contábil que as empresas, qualquer tipo de empresa faz, porque se ela quiser vender um ativo, ela tem aí uma questão de pagar menos impostos. E teve a depreciação dos bens, né? Também, que é importante constar, né? Os bens do clube, todos os bens das empresas, eles são depreciados todos os anos para que no final do resultado você pague menos impostos. Então, é uma depreciação, né? Ao longo dos anos. Isso acontece aí com a questão, um exemplo, você tem uma casa que você comprou ontem. Se você vender amanhã, você vai pagar mais imposto de lucro imobiliário. Com o passar dos anos, você vai diminuindo o pagamento desse lucro imobiliário. Acontece com o seu carro, que depois de tanto tempo você não paga mais IPVA. Então, isso acontece também na empresa com os seus bens. E aí, o que pega mesmo no balanço do Corinthians são as dívidas anteriores, né? Que as dívidas anteriores, elas, em 2024, fecharam em 2 bilhões e 100, né? E mais 661, na verdade, fecharam em 1 bilhão, né? E 900 milhões, mais 661 milhões da Neoquímica Arena, tá? Então, a Neoquímica Arena é coisa do passado, e esse 1 bilhão e 900 milhões também dívida do passado, ou seja, a gestão do ano passado, em tese, não foi de todo ruim, né? Porque ainda deu um resultado operacional positivo. E aí vem o quê? Despesas financeiras e encargos. As despesas financeiras do Corinthians são monstruosas, né? Aí nós estamos falando de juros bancários, antecipação de receitas, né? Nós estamos falando de encargos por folha de salário, nós estamos falando de uma série de questões que o Corinthians é bem complicado, e todos os clubes, né, têm esse problema hoje, né? Todo mundo sabe que os maiores credores dos clubes são o fisco, né? Os clubes devem muito para o fisco, principalmente em cargos trabalhistas, né? E outro dado interessante
para a gente falar sobre SAF, né? Porque a SAF sempre é a divisão do futebol do clube social, é que os dados do balanço do Corinthians demonstram que a folha gira em torno ali de 30 e poucos milhões. E a despesa do clube social é 10 milhões mensais, ou seja, 1/3 da folha do futebol é a despesa do clube social, né? O que demonstra que tirar o futebol do clube social e, né, criar uma SAF seria uma excelente solução para o Corinthians, onde as despesas do clube social ficariam com a participação desse clube social nos resultados líquidos aí da SAF, né? Além, lógico, do valor da venda das ações, né? Então é muito importante a gente trazer isso, porque logo vem o balanço do São Paulo também, que a situação está muito crítica por lá também, né? No caso do São Paulo, tem o balanço do Atlético Mineiro também, que a situação também é crítica. Nós temos a questão do Botafogo, e assim, para falar de clubes SAFs, né? Atlético Mineiro e Botafogo, tem questões críticas. A grande diferença para os clubes como o Corinthians e São Paulo é que, claro, na SAF, a responsabilidade está ali, é uma responsabilidade legal prevista em lei, né? De quem tem o controle, né? Ou seja, tem a maioria das ações e o controle da SAF é responsável por esses débitos, né? E por esses valores aí, diferente do clube que sai presidente, entra presidente, conselho, etc. E nunca ninguém é responsabilizado. E mais um dado que eu queria trazer para vocês, né? Que o Corinthians, ele é, vamos dizer assim, paradigma em tudo, né? É que o Corinthians entrou com recurso para impedir a intervenção, né, judicial no clube. E hoje a Justiça de São Paulo, né, o Ministério Público, de São Paulo, em seu conselho lá, não quis arquivar o inquérito e manteve aí a continuidade do inquérito para verificar a possibilidade de intervenção no Corinthians, né? Esse pode ser, assim, vamos dizer, um caso, se isso ocorrer, né, isso pode ser algo inédito na história do futebol brasileiro e que pode se estender para outros clubes. Daí, um dos mais próximos é o São Paulo, né? Também a gente sabe que a questão do Santos é muito complicada financeiramente, né? O presidente também lá é muito questionado, foram 47 contratações ao longo de um ano e sem o resultado esportivo esperado, né? Então é muito importante a gente ver os desdobramentos do que vai acontecer, tanto na esfera aí financeira dos clubes, como na esfera, no caso aí, que a gente está vendo entre Corinthians e São Paulo, na esfera criminal. Eu gostaria, assim, só de complementar nesse caso do Corinthians, porque apesar da delicada situação, né, pelo menos alguns movimentos a gente percebe ali a nível de buscar economia na folha, então a liberação ali de alguns atletas, alguns tipos de negociação que estão demonstrando essa preocupação. Então, pelo menos isso nos dá um sinal ali positivo, apesar do impacto ser pequeno em relação ao tamanho do problema, mas mostra-se que há uma boa vontade, pelo menos ali, em minimizar, né, todo esse reflexo. E trazendo um pouco mais desse assunto, né, que esse assunto das dívidas, o João comentou sobre o Atlético Mineiro, ele tem um plano agora de aporte de 500 milhões, que a ideia é que esses 500 milhões que sejam aportados, eles sejam direcionados justamente para poder amortizar a questão das dívidas onerosas, né, que são as dívidas ali principalmente bancárias, né, empréstimos que vão sendo contraídos e rolando ali operações para que o futebol continue acontecendo, mas ao mesmo tempo os juros vão, inclusive, consumindo, né, o resultado que vai sendo gerado ano a ano ali pelo clube. Então é interessante esse movimento, e é um movimento, entendo, né, que pelo novo CEO ali do Atlético, muito ligado a essas questões do fair play financeiro e tudo mais, já vem no sentido até de preparar o clube para isso. Outro também que tem um movimento de hoje, nos últimos dias, vamos dizer assim, que foi o Cruzeiro, que a gente até tem discutido do motivo, mas ele está negociando um lateral esquerdo reserva de 17 anos por 12 milhões de euros, né, em pleno início de temporada, sendo que nem agora ele pode sair, porque ele não tem nem 18 anos, só vai poder sair quando completar os 18 em agosto, me parece. Ou seja, por que não esperar até agosto para vender esse atleta? Porque ele vai estar ali compondo o elenco, de repente disputando Libertadores, poderia se valorizar, mas ao mesmo tempo o clube, né, entende por algum motivo ser o momento agora de efetivar essa venda.
e inclusive um outro atleta que chegou no ano passado, no meio do ano, o Rian Guilherme, que também está sendo vendido agora para Portugal. Então, dois movimentos ali de venda de atletas muito promissores, e me parece muito no sentido até de geração de receita, né? E pensando no caixa do clube, dados os últimos movimentos que ele teve que fazer, da contratação do Gerson, agora da renovação do Matheus Pereira, da renovação com o Caio Jorge. Então, ele se comprometeu muito ali em relação às saídas, né? Precisa ter entrada. Não dá para vir só do supermercado, né? Tem que vir É, do próprio clube. Então, acho que é uma preocupação também nesse sentido, que foi demonstrada ali pelo Cruzeiro. E a gente entra no aspecto do Botafogo. Aí sim, uma situação extremamente delicada para a gente analisar, porque a gente tem ali o transfer ban, a gente tem ali situações muito próximas de direitos de imagem em atraso, e FGTS também, que poderiam estar gerando ali, foi quase no limite para gerar, às vezes, ali rescisão, né? E agora o John Textor promete ali um aporte. Esse aporte, o entendimento inicial é que realmente seria um aporte de capital no clube, né? E aí a gente pensa nisso como algo que vai entrar no patrimônio líquido ali, né? E não entra com compromisso de devolução. E parece que a operação não é bem essa. Parece que a operação é uma operação de empréstimo da holding para o Botafogo SAF. E aí, nesse sentido, o Botafogo entra com compromisso tanto de repor esse valor e com juros ali que ditos, né, por apurações de reportagens na casa de 11% ao ano. Isso pode comprometer ainda mais a delicada situação financeira que o Botafogo já está enfrentando. Como é que vocês estão vendo aí essa situação? Danilão, o que eu queria dizer é que, assim, você falou aí do Cruzeiro, né? E também relativo ao Botafogo e demais clubes que criam as suas SAFs, né? E vendem a sua participação, né? Para o investidor, para o controlador. É importante as pessoas entenderem que o clube é mais um negócio, né? Então, assim, para trazer o exemplo do Cruzeiro, o Pedrinho tem a sua rede de supermercados, que é um negócio, que ele tem lá o seu resultado, sua operação, e tem o Cruzeiro, que é um outro Cruzeiro SAF, que é um outro negócio que ele precisa também fazer resultado, né? Quando a gente investe numa empresa, a tendência é que a gente aporte um valor, né, para desenvolvimento do negócio. Não que a gente utilize de outra fonte de renda para sustentar um novo negócio. Isso é muito importante as pessoas saberem, né? E dentro da dinâmica empresarial, né, o que a gente fala? Quanto mais a captação de dinheiro, fluxo de caixa, para qualquer tipo de negócio é muito importante, né? Porque o Brasil tem grande dificuldade empresarial, enquanto os Estados Unidos não têm. O mercado americano, para qualquer área, ele é baseado na questão, né, do crédito. As pessoas físicas têm crédito, as pessoas jurídicas têm crédito abundante, né? A falta de crédito no mercado americano é desastroso para a economia americana, né? Envide aí a questão dos juros que eles vêm enfrentando há muitos anos, e isso está causando muitos problemas, porque o mercado americano é tudo baseado no crédito, né? Então, o fluxo de caixa para as empresas, isso não foge à SAF, né? O fluxo de caixa para as empresas é muito importante. Cabe ali ao gestor, né, trazer o dinheiro, né, para essa operação no menor custo possível, assim que todos os CEOs, os gestores pensam, né? E aí eu acho que no caso do Atlético, que você falou também, né, o investidor está pensando aí, né, que é o pessoal ali, né, que a gente sabe que é forte, o investidor está pensando em uma questão, como você falou, hoje eu pago um dinheiro mais caro, que é o que o Corinthians faz, que eu acabei de falar do balanço. Hoje eu pego um dinheiro que é juros em cima de juros, e vou rolando dívida. Então hoje é melhor eu ter um dinheiro mais barato, que é dos meus recursos próprios, né? Mesmo que na frente, né, um aporte de capital, para vocês entenderem, não significa também que eu não possa reaver esse dinheiro. Quando a empresa der resultado, eu que sou o sócio acionista que aportei, eu posso lá na frente também retirar esse valor, né? Então, no caso aí, o atleta está pensando corretamente em termos empresariais. O caso do Botafogo, né, eu não tenho muita noção, assim, para te dizer quais são os juros que esses clubes pagam no mercado, né, para captação de valores. Mas 11% ao ano se aproxima muito de um juros daí de financiamento imobiliário hoje no Brasil, contando que a Selic é 15%.
Em termos empresariais, né, seria excelente para qualquer empresa. Você hoje conseguir capital por 11% ao ano, né? Nenhuma operação, muito difícil você numa operação conseguir isso junto ao banco hoje, né? Porque, né, o banco vive de dinheiro, né? Então ele capta recursos de todos nós, oferece um pagamento de resultados, seja na renda fixa, etc., e vende o nosso recurso para outras pessoas que pagam juros mais caros para sustentar esse rendimento que eu tenho e mais o lucro do banco. Agora, em termos societários, né, a gente sabe, como eu falei, são negócios diversos. A holding é um outro negócio aí em que o Textor é acionista, não é, também, né? E ali não sei se ele tem condições de sozinho decidir, né? Mas não sei quais são os juros de mercado para um Botafogo hoje. Se o juros estiver maior, acredito que seja muito melhor. Vou dar um exemplo aí. Você falou do FGTS. Os juros da tributação hoje, você ficar devendo tributo, o juro é altíssimo, né? Não tem juros altíssimos. Se você for autuado, inclusive, que nem você falou, você tem aí multa de 120% do valor do débito. Então é importante, né, que eu falo, né, dentro da empresa, dentro ali da estrutura empresarial, é você captar recursos, né, de forma mais barata. Óbvio que se o caso do Atlético é muito melhor, mas não sei como funciona a relação do John Textor, que a gente já falou aqui no programa, que não é boa com seus parceiros lá na Eagle, não sei como está essa relação. As últimas notícias é que ele até queria assumir a SAF do Botafogo sozinho, né, mas vamos esperar. E essa questão que o Danilo havia mencionado aí do projeto do Galo lá, né? Chama Projeto Galo 2030. O que é isso? Não é um plano para temporada, né? Quando um dirigente começa a pensar dessa forma, a gente vê que isso é um plano de poder. Aí, o Atlético Mineiro ali... Só corrigindo, Fernando, o Atlético é SAF, não tem dirigente. Não, no caso, o Atlético é SAF. Verdade, né? É que a gente ainda está acostumado, preso a algumas nomenclaturas antigas, né? Realmente isso faz sentido. E aí o que acontece? O Atlético Mineiro hoje ele entendeu algo que muitos clubes ainda não entenderam, né? Que no futebol moderno, quem manda, uma coisa que a gente sempre fala aqui também, quem manda fora do campo tende a competir melhor ali o dentro dele, que é o caso do Palmeiras, né? Que é o Flamengo, que a gente sempre fala, que não são SAFs, diga-se de passagem. E o Galo ele está com essa visão aí para que em 2030 o clube realmente fique forte, tenha uma possibilidade de conseguir, né, uma previsibilidade com relação a valores, tem aí uma ambição institucional. E isso é legal porque isso acaba atraindo jogadores, isso aumenta o nível do clube de todas as formas. Então, vai um clube tentar disputar a compra de um jogador. Para quem que esse jogador vai querer ir? Para um time que tem uma estrutura, que tem uma condição de pagar, que vende ali uma proposta, né, de um protagonismo, de alguma coisa nesse sentido, uma competitividade, ou para um clube que está todo dia ali notícia dizendo que salário está atrasado, que não paga. Então, essa ideia aí do Atlético é muito interessante. E a gente vê que isso é justamente o contrário do que acontece no Botafogo, né? O Botafogo, eu posso dizer que hoje ele não vive uma crise de futebol. Ele vive uma crise ali no modelo, tá? Então, assim, o clube ele apostou pesado, acelerou o investimento, né? Praticamente entrou no famoso all-in, que nem eu vi esse termo que a gente usou lá no nosso site lá. Um dos nossos colunistas que colocou, né? Acho que o Felipe, não foi? Felipe Araújo. Eu cheguei a ler lá o post dele e realmente essa questão que ele coloca lá, que foi isso mesmo que o Botafogo fez. Ele acabou entrando
num all-in ali, acreditando que ia ter um fluxo de capital, né, que o grupo sustentaria essa operação. Só que esse fluxo travou. E quem sente primeiro? É o elenco. Você não vê aquela história do Danilo? O Danilo que virou um retrato disso. Um jogador de elite, um jogador bem interessante e que estava com os valores atrasados. Então isso faz com que afeta o vestiário do time. Aí o time não rende, a segurança ali dos jogadores aparece. Eu lembro daquele do Marlon Freitas, né? Do Savarino, que também saíram do clube. Vi comentários, traição, coisas nesse sentido. E não é um movimento racional da carreira. A pessoa está ali se dedicando, trabalhando, esforçando e vê que a contraprestação não vem, ele vai procurar melhores condições, ele vai procurar o lugar ali que possa valorizar aquele empenho, aquele esforço que ele entrega no dia a dia. Então, o jogador ele começa a querer trabalhar com risco zero. Pô, eu vou para um clube que eu vou receber. Eu vou para um clube que será competitivo. E esse clube eu vejo que, por conta desses acontecimentos, né, do que vem acontecendo, eu vejo que o Botafogo deixou de ser um clube que salta aos olhos dos jogadores hoje em dia, né? E o problema central aqui, a gente deixa claro, não é ser uma SAF, tá? E nem fazer parte de um grupo, nunca. Isso não é um problema. O problema é não ter uma proteção de caixa, né? Eu acredito aqui que teria que existir algumas travas para o dinheiro que seja gerado aqui no Brasil fique aqui, né? Não vire um socorro financeiro para problemas de uma holding na Europa, coisas nesse sentido. Então, a lição é dura, mas é claro, a valorização não vai pagar a folha. Então, era um clube que a gente viu que teve uma valorização, mas se ele não tomar cuidado com as despesas que ele tem aqui, ele não vai conseguir honrar os seus compromissos. E isso vai realmente atrapalhando toda a estratégia que foi montada, né? E a gente pega, né, exemplos, igual você comentou, de grupo, né, em termos de multiclube ali, a gente tem a parte do City, né, que está no Bahia, a gente vê que entra, sana o problema de dívida logo de cara, não faz nenhum tipo de loucura ali, mantém o padrão City ali de gestão que você percebe nos outros clubes ali ao redor do mundo. Então, é uma questão também de estratégia, uma estratégia talvez muito arriscada, né, que a gente pega essa questão do Botafogo, eu vejo muito pelo sentido até do caixa centralizado, né, que é uma estratégia financeira que ele utilizou, onde ele mistura ali as receitas dos clubes, direcionando isso para a holding, e vai tentando sanar o problema de um com recurso de outro, só que chega uma hora que, né, a coisa desanda. E é o que parece que aconteceu, né? Tanto lá com a questão do Lyon, quanto a questão aqui agora com o Botafogo. Então, você faz uma aposta muito grande, tem o resultado esportivo altamente significativo para o clube, que foi o ano de 2024, mas de repente você tem essa quebra total ali de toda uma estrutura que foi montada, né? E eu acho que principalmente essa questão de reputação, de imagem, que precisa ser bem cuidada, né? Você mencionou do jogador que não quer, assim como o agente também começa a ter uma certa ali cautela em negociar com o clube, o mercado, de uma forma geral, já vê aquela situação de uma maneira completamente diferente, como via em 25, ali no início de 25, logo após todas as conquistas que o Botafogo teve. Comparo isso muito também com a questão do Atlético, quando veio lá naquele ano de 2021 muito vitorioso, mas também, de certa forma, ali fez um movimento bem ousado, teve resultado esportivo e veio passando, né, para essa situação financeira delicada, que é reflexo muito desde lá daquela época, né, de tudo aquilo que foi sendo feito ali de investimento, mas um investimento também que foi sendo custeado por meio de dívida onerosa, né? Então, esse aspecto aí complicou bastante. Vejo que esse movimento poderia afetar também aquela própria questão do Cruzeiro, que vem com contratações ali, renovações em altíssimos valores,
de repente, o que pode amenizar um pouco isso, essa demonstração de já se preocupar em gerar receita e, consequentemente, com os recebimentos, gerar caixa ali para poder equilibrar um pouquinho essa questão financeira com a venda de atletas, que talvez ele imaginasse que não faria, mas está fazendo agora. E não só isso, também um movimento com relação à base, né, que parece que com essa questão do sub-20 bem sucedido ali na Copinha, mais uma questão também das contratações de jogadores novos, que foram feitas ali no segundo semestre, principalmente de 2025, demonstra também esse olhar para que essa receita com jogadores consiga equilibrar todo o investimento que está sendo feito no elenco para obter um resultado esportivo a curto prazo. Agora, a minha opinião é que, claro, você precisa trabalhar bem, né, a expectativa da torcida. A torcida ainda tem essa questão da confusão de achar que SAF vai resolver todos os problemas, que a SAF vai despejar ali um caminhão de dinheiro no clube e vai montar aquele elenco galáctico, né? Deixa eu lembrar aí do Real Madrid, né, há muitos anos atrás, mas não é bem assim que funciona, né? A SAF, como empresa, você precisa ter um olhar de médio, de longo prazo, para que haja sustentabilidade. Então, você tem que preocupar, sim, em buscar o resultado esportivo, porque ele é necessário também para a própria geração de receita. Como é que você coloca o torcedor no estádio? Né? Como é que você ativa as ações de match day, né, que o pessoal fala? Se você não tem ali um time competitivo, se você não está indo bem ali nos campeonatos, né? Então, isso também é necessário, porque essa é uma fonte de receita relevante para o clube. Mas tem que haver sempre esse equilíbrio, né? A gente precisa dosar os dois lados ali da balança, né? Aquilo que está sendo investido com aquilo que está sendo também, né, gerado ali de receita por outro lado. E que você comentou, né, da copinha do Cruzeiro e tal, que, queira ou não, vira uma receita, né? Esses jogadores aí que participaram, ganharam o título, aquela coisa toda, vira uma receita. E eu vi que já 5 nomes já foram lá treinar com os profissionais, só que aonde que tá a gestão aqui? Um deles, eu não lembro, acho que é Juan Gabriel o nome dele, não lembro, acho que é isso. Ele chegou a jogar o Mundial Sub-20, né? Foi titular ali no jogo da Copinha. E o Cruzeiro, o que ele fez? O cara tem contrato até 2029. Olha o que é a gestão. Já meteram uma multa de 100 milhões de euros pro cara. Se algum clube tentar tirar ele, são 627 milhões. E a gente não via isso antes. A gente via o clube colocava um contrato longo para o cara, e aquela coisa que a gente fala, né, dos dirigentes quererem ganhar um pouquinho também, coloca uma multinha ali, vai lá, vem um time da Rússia aqui, compra o jogador, vai embora, a gente não vê mais, só vai ver ele quando ele tá brilhando ali na Champions, né? Você vê ali disputando, fala, pô, esse cara é brasileiro? Nossa, que bom, que time que ele era, né? Então, isso é legal, isso é mais um ponto aí que você falou, de transformar isso em ativo para o clube, né? Já é um ativo, mas valorizar esse ativo. Eu acho que é assim, né? Primeiro, só algumas questões. Por exemplo, você ter uma holding que controla diversos negócios e deles tirar dinheiro não tem nada ilegal, tá? É normal. A confusão patrimonial é se você tira dinheiro dos negócios diretamente, passa de uma indústria para uma padaria, para uma loja de roupas, né? Se você é dono de uma holding, não há problema nenhum, e essa holding é dono dessas empresas, você está tirando o resultado das empresas e disponibilizando da sua holding por você ser acionista. É um dinheiro pessoal, né? Então não há problema nenhum, desde que você cuide das suas despesas. E eu acho que o futebol tem muito essa cultura de atrasar também. Não acho que o empresário vai deixar, senão o Corinthians não tinha mais jogador, né? Eu acho que o empresário não vai deixar de colocar jogador, principalmente revelações, etc. Imagina, o Corinthians teve 3 transfer bans,
né? Que time queria vender jogador? Que time queria vender jogador para o Corinthians? Nenhum, né? Se fosse pela essa questão de falar, o Corinthians não paga ninguém, todo mundo sabe que não paga mesmo. Mas mesmo assim, eu acho que é mais uma questão cultural do futebol, de viver assim em dívidas, né? E a gente ainda não aprendeu que dinheiro não ganha, não compra felicidade nem amor e também não ganha título, né? Pega ali as ligas americanas, sempre gosto de trazer exemplos. Tem clubes lá, por exemplo, se eu não me engano, foi o time de basquete agora que ganhou a última temporada aí da NBA. Se eu não me engano, ele não ganhava há 30 anos, nenhum título. E os estádios sempre lotados. Então é uma questão de cultura. É que a gente precisa mudar que não só se você gosta de um time, como é lá na Europa. Você imagina o Campeonato Espanhol, se você torce para o Getafe. Então você nunca vai no estádio. Na Alemanha, o Bayern ganhou 80% dos títulos nacionais. Quem torce para os outros times não vai mais no estádio. Acabou, porque o Bayern vai ganhar. Né? Então é uma questão mais cultural que eu acho, né, que a gente está passando por essa transformação. Né? Novamente, o campeonato inglês ainda é o mais disputado, mas nas outras competições, em Portugal, né, o Belenenses, qualquer outro time aí, tirando o Porto e o Benfica, ninguém ganha mais. Né? Espanha, Real Madrid e Barcelona. O Atlético de Madrid, você já viu a torcida do Atlético de Madrid? É lota o estádio toda hora, mas não ganha faz quanto tempo? Muitos, mais de 10 anos que não ganha um título, não é que não ganha um. Né? Então é uma questão mais cultural que a gente precisa mudar, né? E que eu acho que, por exemplo, no caso aí do futebol, isso, por que existiram os clubes empresa? Porque a tendência era sempre o clube ser devedor, né? E acho que essa cultura vem mudando agora, com o fair play financeiro, mas sempre foi cultural. E acredito que um pouco as SAFs herdaram essa cultura. E elas estão vendo que não é bem por aí, né? Volto a repetir, que a SAF, a responsabilidade é do controlador, seja a holding, seja a pessoa física, seja o dono do supermercado, seja o dono da construtora, né? Seja o Roberto Justus. Ele que vai ser responsável. O apartamento lá dele de Miami, se alguém acionar pela legislação, vai direto nos bens pessoais dele, né? Então, acho que ninguém quer perder os seus bens pessoais aí, né, nessa brincadeira, né? Eu concordo que é um aspecto cultural, né? Mas a gente não pode esquecer aquela questão que a cultura come estratégia no café da manhã e com bacon e ovos ainda, né? Então, assim, mudar a cultura é um negócio meio delicado de ser feito, né? Então, eu acho que a gente precisa entender esse contexto realmente. Brasil aqui, infelizmente, se você for olhar para receita com bilheteria, vai olhar o momento do clube. É assim que funciona aqui, diferentemente da Europa, né? Diferente também ali nos Estados Unidos. São outras culturas, é a forma como esse torcedor se comporta. E aí, esse investidor, né? Vamos olhar um pouco mais para o lado do clube empresa, da SAF. Esse investidor, ele trabalha justamente entendendo o seu público, né? Que é o seu cliente, que é quem vai consumir o futebol. E aí ele precisa ter essa percepção. E aí a gente entra nesses aspectos, que são os aspectos de perfis diferentes de investidores, né? Você tem um investidor torcedor ali, aquele cara fanático, né, de um time. No outro você tem alguém que vem de fora, né, com um conglomerado ali corporativo e tentando implementar aquela estrutura de negócios que ele já, né, coordena ali a nível mundial. Você tem outro que é um empresário, né, aqui do Brasil mesmo, que entra num clube de uma forma que ele também não aparece muito, então um pouco diferente de outro. Então você tem perfis diferentes, mas todos eles eu entendo ali que tem esse olhar justamente para como é que eu vou fazer para poder gerar receita, né, com esse clube, considerando a cultura que a gente tem no Brasil. Não tem como escapar disso, né? Eu acho que esse é um ponto aí fundamental. Eu queria só fazer uma observação, João, antes da gente continuar, que o Fernando comentou da venda de atletas, né? Então, você tem as multas, você tem a multa para o exterior, que normalmente é estipulada, mas eu acho que a maior preocupação que o pessoal está tendo com os jovens é em relação à multa interna, né? Brasil, que normalmente não, né? A regra é 2.000 vezes ali o valor do salário. Isso, tem lei.
É isso que eu ia Exato. falar. Não é que mudou por ser SAF ou não. Essa legislação, inclusive, é anterior, né? E a lei Sim, do esporte, a lei geral do esporte e a lei Pelé, que mudou, nem tinha a lei da SAF que determinou isso aí, 2.000 vezes o salário. exato. E aí o Eduardo Pape, que não sei se também ele você tinha visto, Fernando, que é um outro jogador do Cruzeiro, um volante que não disputou a final, porque ele tomou o segundo cartão amarelo na semifinal da Copinha. Ele tem 16 anos apenas, mas ele foi um dos destaques, está na seleção da Copinha, né? Então você pega um torneio que é sub-20, ele com 16 está na seleção da Copinha. Ontem eles anunciaram a renovação de contrato dele, justamente para procurar proteger de algum tipo, né, de movimento até interno, a nível Brasil ali, de alguém lá pagar e levar o jogador. Não, Mas só para vamos lá, explicar para vamos aí você. no aspecto aí da cultura. Não, mas é bom entender essa questão dos valores das multas, tá? Também é importante. Isso aí não é para o clube, isso aí é para o jogador. Porque antigamente, o que acontecia? O jogador tinha lá o salário de 10 mil e uma multa de 300 milhões para o mercado interno. E aí o que acontecia? O jogador não tinha condições de sair, e 500 milhões para o mercado externo, e o clube continuava pagando 10 mil para ele. 50 mil. A Lei Pelé, junto com a primeira Lei Geral do Esporte, né, que ela foi alterada agora, ela veio junto com aquele movimento dos sindicatos de jogadores, veio para proteger o jogador, e não o clube, hein? O clube, para ele, o mais interessante é que não tem essa ligação entre multa e salário. Mas veio para proteger o jogador, porque o clube podia pagar aí para esse moleque aí, que você acabou de falar, 10 mil reais por mês e botar uma multa de 300 milhões. Ou seja, o moleque continuaria ganhando 10 mil e quem que ia pagar 300 milhões no moleque, né? Então isso é importante. E sobre, eu não sei, Danilo, a cultura no Brasil é o país do futebol. Eu não vejo assim, o Corinthians lota estádio, Grêmio, Internacional, acho que o próprio Cruzeiro, Atlético Mineiro, Flamengo, Vasco, uma draga dos infernos, botava estado na Série B, o Santos, quando caiu. Então, acho que é mais uma questão que eu falo da cultura, não é relativa ao torcedor ir no estádio, mas a cultura da gente aprender que não é necessário ganhar título, né? Porque não é só de título que vive a paixão pelo futebol, né? Hoje por que a gente está discutindo isso aqui? Porque antigamente, sim, eu via que era só o que interessava, era o título, era ganhar título. Hoje você vê um torcedor muito mais empenhado, muito mais engajado com questões que há 10, 20, 15 anos atrás ninguém discutia, que era salário de jogador, quanto ganha o Mendes, quanto ganha o Arrascaeta, Pô, que se dane. Qual a dívida do Corinthians? Eu não quero saber. O cara queria saber. Hoje eu vejo muito mais assim, o torcedor, e vejo um movimento muito grande de torcedores falando: eu prefiro o meu clube equalizado, equilibrado, papapá, né? Então, eu acho que o movimento, a gente está indo para um movimento bem positivo. Aí, é claro que além da SAF, né, pessoas aqui que nem a gente que debate futebol de uma forma séria, eu acho que isso contribui muito para esse mercado. Mas eu não digo nem a questão do título em si, né? Eu digo da questão de ser competitivo, né? Porque se tem um clube que está ali só apanhando, 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 naturalmente ali a tendência é o torcedor se afastar. Não vou trazer aqui aspecto de Flamengo, de Corinthians, são as maiores torcidas do país, eles naturalmente vão até estádio. Mas se a gente for olhar médias de público nos jogos dos últimos anos, você vai achar uma correlação totalmente direta entre a competitividade do clube e a média de público ali pagante nos jogos daquele clube como mandante. Então, essa relação existe, tem dados, né, para isso, e assim, não tem como fugir. É diferente se a gente for olhar Flamengo, Corinthians, né? O Flamengo até não tem como falar que não é pela competitividade há muitos anos. O Corinthians também ele consegue manter essa competitividade, e eu vejo ali que essa competitividade ela está atrelada também, né, aos investimentos que vão sendo feitos ali ao longo do tempo, mesmo com a situação financeira delicada. Mas a gente percebe em outros clubes, principalmente pegar os estados fora ali de Rio e São Paulo, e os principais clubes, a gente tem essa oscilação, ela acontece, né? Então, a preocupação com a competitividade, eu vejo que ela existe, precisa acontecer realmente, mas com responsabilidade, né? Então, a gente não fugir dessa responsabilidade, que eu acho que é o que a gente procura, né, trazer bastante aqui, que essa profissionalização do futebol
não necessariamente precisa vir pela SAF, a gente já sabe, já discutiu muitas vezes isso, que tem modelos de associação que funcionam, tem os modelos, né, de sociedade limitada, já implementados aqui no Brasil também, que estão dando certo, né, em alguns casos. A SAF, ela tem essa particularidade de ser uma ferramenta excelente, porque ela entra nessa questão da tributação específica ali do futebol, que agora com essa reforma tributária, até um BAP do Flamengo me falar que o Flamengo vai ser a única associação que vai restar no Brasil, só se ele for louco, se mantiverem ali todas as regras fiscais que estão postas, né? Agora, se adaptarem as regras, tudo bem. Mas se não adaptar, não faz o menor sentido, porque você pode ter a SAF e ela ser 100% da associação. Você não precisa vender participação da SAF para um investidor externo. Você pode manter tudo dentro da associação, mas se beneficiar, né, das regras que acabam ali trazendo aspectos específicos para a SAF, né? Então, acho que esse é um ponto aí que é legal da gente talvez trazer essa discussão mais aprofundada, né, nos próximos programas, porque o pessoal confunde muito isso. Acha que SAF tem que vender. Não, pode ser SAF, e pode ser 100% da associação, assim como é o Fortaleza, assim como é o América, que ainda, mineiro, né, que ainda não encontraram investidores, e eles buscam até por investidores minoritários, mas, por enquanto, eles são 100% da associação, mesmo sendo SAF. Eu acho que nessa questão da América, só para concluir, que é a figura do Campeonato Brasileiro, né? Porque você pega aí os times do Nordeste, que caíram 2 times no ano passado, né? Não sobrou nenhum. É só você ver a Copa do Nordeste. Então, tá lotado, mata-mata, veja a Copa do Brasil. O Vasco estava lá para cair nas tabelas do Campeonato Brasileiro, mas lotado. Eu acho que é mais forma. Aí eu concordo com você, porque, na minha opinião, acho que o brasileiro, né, pode ser que é mais justo, formato de pontos corridos, beleza pura, tchau. Mas o brasileiro sempre foi acostumado a essa questão, né? Eu me lembro que eu era pequeno, acordava e via. Nem era meu time, mas era gostoso acompanhar a semifinal, oitavas de final. Pode ver a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo é desse formato. Eu acho que o formato de pontos corridos é que afasta o torcedor dos estádios, porque ele vê que o time dele não tem mais chance. Aí quem vai é o torcedor, vamos dizer assim, que quer conhecer o estádio, que quer, vou levar minha família, porque até fica bom para trazer pessoas que não estão acostumadas com aquele ambiente do estádio lotado, né? Porque a gente vive num país mais perigoso que esses que eu citei. Então, quando tá nesse, que nem tava o Corinthians, o Vasco, o Santos, no ano passado aí para cair no Brasileiro, era a oportunidade que pessoas diferentes que não vão ao estádio levarem suas famílias. Eu vi muito isso. Agora, numa Copa do Brasil onde estava Corinthians e Vasco, você vê que estava lotadaço. Lotadaço e não tinha nem ingresso, né? Eu acho que é o formato. Mas, vamos lá, essa também é uma discussão legal, acho que faz parte aí do contexto do futebol. Quem sabe a gente discutindo isso não volta aí. Vamos ver essas Copas, né? Vão ter as Copas regionais agora, né? Vão ter as Copas do Sudeste, né? Sul-Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste. Uhum. Vamos ver como é que vai ser isso aí e o que vai acontecer. E aí, Fernando, tem algum comentário para a gente? Não, isso que vocês falaram realmente é a realidade, é a verdade do que a gente tem visto, né, na gestão do nosso futebol. As pessoas realmente têm ali entendido, né, a importância e o legal é que o que acontece? A gente teve aquele momento em que a gente percebeu que tem que virar SAF, vamos lá, aquela coisa toda, o oba-oba, aquele negócio todo, e começavam lá as pessoas impedindo, né, a possibilidade de virar SAF, não vai, meu time não vai ser comprado, aquela falácia que a gente sempre ouviu. E agora que o Danilo falou, existem possibilidades, né? Existe ali a possibilidade de você, através de uma gestão boa, você se utilizar da associação, da própria SAF, né? E o que eu vejo é que hoje a gente já vive uma outra forma de ver as coisas, né?
é o que aconteceu com o Avaí. O Avaí, ele aprovou, assim, não foi só uma mudança no estatuto, foi uma mudança de lógica, e uma mudança que a gente tem visto aí de outros clubes, né? Ele entendeu que o jeito antigo não dava mais para decidir nada grande. Então, aquela trava que a gente via, né, que existem ali nas associações, que impediria a transformação do clube em uma SAF, a gente já verificou que as pessoas ali dentro já começam a fazer uma mudança, já começam a se mover para criar mecanismo de que, se um dia eu quiser que o meu clube vire uma SAF, não vai ter nenhum mecanismo que vai impossibilitar isso. Aquela questão assim, o clube deixa de ser refém de uma burocracia. E isso é legal. E ver que o Avaí, que é um time que não está entre os grandes do Brasil, mas tem sim sua importância, sua relevância, mas ver que não quer dizer que eles querem virar SAF agora, mas eles já querem deixar a questão organizada para que, se um dia quiser, esse passo não seja impedido. Então, isso é uma coisa que a gente vê referente à evolução, é aquilo que o João comentou, que o Danilo também falou em outro momento, daquela questão de que o time, ele não é que vai ter um dono, né? Ele existe ali aquela possibilidade de ver uma outra saída, uma outra forma de gestão, e principalmente com a responsabilidade de quem está ali no comando. Quem está tomando as medidas, tomando as estratégias, quem está à frente do negócio, para que ele seja responsabilizado. E isso é realmente muito importante. E o Danilo comentou aí a questão do BAP ali do Flamengo. Não é de hoje aqui, sem falsa modéstia, o João também já viu falando isso aqui. Palmeiras e Flamengo vão sim virar SAF, porque os caras hoje já são bons na gestão. E o dia que eles perceberem que vai valer mais a pena a questão tributária da SAF, quando eles começarem a perceber que eles podem ter menos perdas por ser uma associação, pode ter certeza, esses caras estão à frente, eles vão virar. Até contextualizar um pouquinho aqui, Fernando, essa questão do Avaí. O Avaí passou por um processo com algumas assembleias, né, no ano passado, visando essa questão realmente ali de constituir a SAF, né? Até chamar a atenção um pouquinho para essa questão da palavra transformação, né? Que é uma observação que a gente precisa sempre fazer, porque existe a possibilidade do clube se transformar em SAF, mas a associação, seu próprio CNPJ, deveria passar, né, ao regime, ali, ao modelo de SAF, e não é isso que normalmente acontece, né? A gente cria um novo CNPJ, né? Exatamente. E esse clube associação, ele passa, né, a ser detentor ali de ações dessa SAF, né? Então, uma nova personalidade jurídica, né, que a gente tem ali constituída, normalmente é o caminho que a maioria tem optado, para não dizer todos aí no Brasil, né? Mas o Avaí fez esse movimento, fez as assembleias, teve aprovação, só que depois foi questionado na justiça, porque o estatuto dele tinha algumas regras. Tinha regras de quórum ali, né, dos sócios nessas assembleias, que era um mínimo de 30%. Tinha também a questão de pelo menos ali 80% aprovarem para fazer valer aquela decisão. E, dada essa situação, ontem, né, segunda-feira, teve a Assembleia do Conselho Deliberativo lá do Avaí, e eles aprovaram, por meio do Conselho, por enquanto, essa mudança do Estatuto. Então, eliminando a necessidade de quórum mínimo para a Assembleia, e também colocando apenas maioria absoluta para que essa decisão tomada na Assembleia passe a valer. Só que ainda vai precisar passar por uma Assembleia Geral dos Sócios. Então, por enquanto, foi aprovado ali pelo Conselho, agora isso vai ser levado aos sócios para que os sócios ratifiquem essa decisão. E uma vez que ratifiquem, aí sim abre esse espaço
para voltar todo o processo ali relacionado à constituição da SAF. O que para o Avaí, né, é uma necessidade ali que eles veem como imediata pela situação também financeira delicada que o clube enfrenta. Então, desde o ano passado, eles vêm procurando, né, esse caminho como uma alternativa ali viável para o clube se reestruturar. É importante falar que, assim, eles alteraram o estatuto, mas precisa passar por esses mesmos que questionaram, né? Então, precisa ver se vai ser aprovado a questão, porque quem manda ao final, né, são os associados do clube, né? Esse é o grande entrave, né? E em alguns clubes, nem essa possibilidade nem chega aos associados, que a própria galerinha ali do conselho não faz, né? Mas... e o grande Não é do problema, né, Corinthians que você está falando, não, né? não, de todos. E o grande problema, Danilo, eu vejo assim, do clube continuar sendo o detentor das ações da SAF, é que você não vai ter responsabilidade de ninguém de novo, né? Muda presidente do clube, vai ser eleito de novo, aí vem o outro cara, cai na mesma conversa de sempre, né? Esse é um grande problema, porque ninguém vai ser responsabilidade. É a associação que é dona, a associação muda o presidente, hoje é a Leila, amanhã é o Zé Mané. No Flamengo a mesma coisa, no Cruzeiro não, no Atlético Mineiro não, mas no Corinthians a mesma coisa, no São Paulo a mesma coisa, no Santos a mesma coisa, no Vasco também não, mas no Fluminense a mesma coisa, né? No Flamengo, enfim, todas as associações, né? Enquanto são decisões políticas dentro da associação, olha o problema aí que o Pedrinho encontra no Vasco, né? Inclusive, a gente já falou sobre isso no canal, que ele nem quer mais se candidatar a nada, porque mesmo lá o Vasco hoje é detentor das ações da SAF, mas ali as decisões não saem, né? Então é muito difícil, por isso que até procura aí o filho do marido da Leila aí para comprar a SAF do Vasco. Fernando, complementar alguma coisa? É exatamente isso. A gente tem que ver que, infelizmente, tem pessoas que ainda querem impedir essa profissionalização, né? E o que a gente tem que ver é quem ganha com isso? Quem tem esse interesse? Por que eles não querem essa melhoria? Porque eles não querem uma responsabilidade, né? Que eles querem o ônus de ter ali o poder, o comando do clube, que é o bônus, mas ele não quer o ônus, né? Então, hoje a gente vê aí com as redes sociais que as pessoas realmente têm uma voz. Então, as pessoas conseguem identificar essas pessoas que querem o mal do clube e expor essas pessoas. E isso acaba fazendo com que essa nossa ideia de profissionalismo e de visão possa sair da mente aqui e virar realidade, fazendo com que essas pessoas que querem prejudicar os clubes realmente deixem o futebol para quem quer fazer o bem, né? Ninguém ali quer... A gente não quer uma pessoa que vai lá para ganhar dinheiro, sugar o clube, né? A gente quer alguém que possa realmente receber o dinheiro, fazer sua vida, mas entregando trabalho, né, Danilo? É isso que a gente quer. Com certeza. João, considerações finais? Vai agradecer a sua presença, do Fernando, foi um debate muito gostoso hoje. Agradecer aos telespectadores, quem acompanha os nossos canais aí, e se inscrevam aí nos nossos canais. E a semana que vem estamos aí para falar aí dessas rodadas do Campeonato Brasileiro e da final da Supercopa. Quem que você acha que dá aí? Deixa o seu palpite aí, Danilão. Bom, eu tenho que deixar palpite, né? Que vocês não vão deixar palpite nenhum, né? Todo mundo já sabe. Eu acho que vai dar Corinthians na Supercopa. E o brasileiro aí, nós temos 10 jogos aí para a gente ver o que vai dar de resultado, chegar no final da primeira rodada ali, ver se já tem alguém no saldo de gols descolando da turma. E temos uma estreia temos uma estreia no Brasileiro, vocês sabem?
Um clube que nunca jogou a Série A do Brasileiro com pontos corridos. O Remo? O Remo, é isso aí. Vai estrear com vitória, vamos ver. Vamos lá, vamos torcer para o Remo. O Remo vai jogar com quem? Com vitória. Mas aí joga amanhã, complicou, 7 da noite. ele vai estrear com vitória, então. É. Porque o Vitória está na Série B. Ou como diz o torcedor do Bahia, o Remo vai começar com um triunfo. O Vitória está na Série A, João. Não, caiu. né? Ele não caiu, não. Tá, ele não caiu. Ele salvou no finalzinho. Foi. É verdade. Salvou no finalzinho. Mas agradecer aí, João, Fernando. Foi ótimo aí nosso bate-papo hoje. Hoje a gente até estendeu um pouquinho mais. Porque a gente não Bacana a nossa discussão fez aí. a nossa live na segunda, a gente compensou hoje na terça. Exato. E na semana que vem a tendência é ter mais assuntos aí relacionados à resenha, né, da rodada, porque tem muitos jogos aí para a gente poder trabalhar. Tá bom? Um abraço aí para vocês. Até a semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.